irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando vocês de forma poderosa. Aqui quem fala para vocês é o irmão Henrique, da congregação de Parque João Ramalho. Estamos aqui, eu e o irmão Elias, para comentarmos aqui com vocês a lição de número 8, votos precipitados debaixo do sol. Essa lição tem como texto-chave Eclesiastes 5, capítulo número 5, versículo número 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. A leitura bíblica está em Eclesiastes, capítulo número 5, versículo de número 1 a 7. E um dos objetivos é fazer a seguinte reflexão com os irmãos nesta lição. Estamos cumprindo nossos votos na casa de Deus e na obra do Senhor? Ou melhor, uma provocação, você sabe fazer votos? Seus votos são bíblicos? Você é comprometido com aquilo que você fala com o Senhor? Um ponto importante, já entrando no tópico 1, que é voto na Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que os votos, eles são... a impressão que se dá é que eles são condicionais, né? Se acontecer isso, eu faço isso. Mas se você for fazer uma análise mais profunda dentro do texto bíblico, você vai perceber que os votos são encorajados, os votos, eles são regularizados ou regulamentados na lei. Então, se você for para o texto de Levíticos, número 27, Números, capítulo número 30, Deuteronômio 23, você vai perceber que há regulamentações para que votos sejam executados. Regulamentação por circunstância, regulamentações em votos particulares, regulamentações em casos específicos de pessoas, de propriedade, de campo. Os votos, eles representam, no seu sentido mais profundo, uma dedicação a Deus. Eles representam, no seu sentido mais estreito, mais íntimo, consagração. Um voto, no final das contas, ele dedica, ele consagra algo a Deus. É por isso que o voto, dentro do contexto da palavra de Deus, ele é uma coisa seríssima. Fazer um compromisso com Deus, fazer um voto com Deus, fazer uma aliança com Deus é uma coisa sagrada. É por isso que o voto, ele acaba tendo um aspecto muito pesado com relação à sua obrigatoriedade, dado a sua característica sagrada. Amém, irmão Henrique. E nós vemos aqui, né, irmão, que um dos propósitos do voto em si, a gente olhando o pano de fundo, vamos dizer assim, é sempre interessante quando a gente pega certos assuntos, os assuntos na Bíblia, né, a gente precisa analisar o contexto, né, que é chamado o contexto, ou, né, popularmente, o pano de fundo, né, do que se trata, e a gente vai ver que Deus ensina ao povo, ele que chama o povo para fazer voto, né, não é o povo, né, que se oferece, é o próprio Deus. Portanto, o voto, como o irmão falou, é um compromisso com Deus, né, primeiramente. Então, primariamente, é um compromisso com Deus. E Deus, por que Deus chama esse povo para fazer votos a Ele, né? A gente vê que das finalidades era aproximar a população, aproximar o povo de Deus, fazer com que aquilo trabalhasse na fé do povo. Porque, sinceramente, as pessoas poderiam, né, aquele povo poderia, né, no mesmo tempo de hoje, né, se dizer assim, aí como que eu vou ter certeza que Deus vai fazer, né? Naquela época eles poderiam dizer, e como eu vou ter certeza que se é isso que eu estou pedindo, Deus vai me ouvir? Se a gente olhar o pano de fundo, aquele povo, irmãos, eles estavam sendo trabalhados em todos os aspectos e principalmente na fé. Era um povo que saiu do Egito, um povo idólatra, né? Saiu com certas idolatrias. Então, Deus está trabalhando nesse povo, através de Moisés, da palavra de Deus, através de Moisés, Deus está trabalhando nesse povo. E um dos propósitos era trabalhar a fé do povo, porque dessa forma eles descansariam em paz, eles sabiam, eles esperariam que aquele pedido, né, vamos dizer assim, que aquele desejo, né, aquele pedido que ele fez a Deus seria cumprido. Primeiramente porque Deus chamou para que fizesse esse tipo de voto, né, esse tipo de, vamos dizer assim, de pacto. E ao mesmo tempo, como na sua, vamos dizer assim, na fraqueza da carne do homem, né,
por não ter fé suficiente, ele descansaria naquele trato que ele fez com Deus. Ele falou, não, Deus me chamou, Deus falou que pode fazer voto, então eu estou fazendo. E aí ele descansaria. Então o voto tinha uma finalidade de fazer o quê? Trabalhar a fé do povo, né? Uma vez que essa fé não estava bem desenvolvida, né? Então, quando a gente vai olhar aqui, por exemplo, tem votos até, uns votos um pouco mais sérios, né? O voto de nazireado, por exemplo, é um deles. É um voto extremamente sério, né? E a questão é o seguinte, e aí, como que fica então? Então nós devemos fazer voto para os tempos de hoje com Deus? Quando a gente vai olhar a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê os votos com Deus, mas quando nós entramos no Novo Testamento, ninguém fala de voto mais. Acabou-se, né? Tá vendo que é diferente? Não tem mais... Jesus não faz menção de voto. Jesus fala, pede. E por que vocês não recebem? Estão pedindo errado. Não sabe pedir. E quando vocês pedem, para que vocês pedem? Para o próprio deleite. Está pedindo para o egoísmo, né? Para a própria satisfação. Ele está falando, você está pedindo com sentido, com motivações erradas. Está pedindo com motivações erradas. Você está sendo egoísta, você está pedindo só para você, né? Mas ele fala, pede e ele vai dar. Ele fala, pedirá e vos dá, né? E Paulo vai dizer também lá na frente que a gente deve pedir com fé. Porque o homem sem fé é como o quê? Aquele que contempla seu rosto no espelho e depois sai dali e já se esquece de como era. Então ele fala, pede com fé. Mas vê que Jesus o tempo todo ele está incentivando. Peça, 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 peça. Ele não fala mais vota. Jesus não cita voto mais. Ele só fala, peça que vai ser atendido. E por que vai ser atendido? Né? Nessa questão aqui, ele fala, é eu que vou dar. Pode me pedir, pode pedir, eu vou dar. Né? Então, vê a questão agora, então a gente não pode mais fazer voto? É bíblico, irmão, tá na Bíblia. Você vai falar que não pode mais fazer voto? Mas o problema é que hoje em dia, irmãos, muitas igrejas se prendem muito nisso. Perfeito. Elas se prendem muito na questão do voto. Tem um voto, um certo dia eu vi um voto, uma campanha lá do Isaac. Dá o seu Isaac para Jesus, para Deus. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, que complicação, hein? Que coisa complicada. Primeiro, o irmão, ele não tem um Isaac, que provavelmente ele não tem um filho chamado Isaac. Segundo, aquela promessa era para Abraão, não era para ele. Abraão já recebeu. Abraão já recebeu. Como que fica essa situação então? Está entendendo? Aí trabalha com a questão do voto, mas não tem sabedoria, uma vez que o pastor, o pregador, vamos dizer assim, o criador daquela campanha, certamente, ou pelo menos se supõe, que ele tem a consciência, que ele sabe do voto que isso significa, mas a pergunta é, e a igreja no geral, sabe também? Então ele só propõe o voto, mas ele não explica, não ensina qual é o compromisso, qual é a seriedade do voto, né? A seriedade, por que se votava lá no Antigo Testamento, por que no Novo Testamento a gente não vê falar mais de voto? Então, explica para o povo. Então, devemos votar a Deus? Está na Bíblia. Então, sim, mas devemos ser sábios. E eu gosto aqui desse versículo, né, que o irmão leu lá no início da reflexão, né, onde diz assim, fale pouco. Eu falei isso aí. Olha, Legal. fale pouco, tá? Entendeu? Então tem uma seriedade no voto. Olha, eu vou te falar uma coisa, se tem um povinho que faz voto e não cumpre, é o povo de Deus. E quando eu falo povo de Deus é no geral, porque a gente vai pegar os da Bíblia aqui, a gente vai ver, olha, o crente gosta de fazer promessa que não vai cumprir. Gosta. Então, a Bíblia nos orienta. Já que você não sabe, não tem discernimento suficiente, maturidade suficiente para fazer um voto, um compromisso com Deus, Jesus já falou, então peça. Né? Não é uma barganha, não é uma troca. Eu não preciso oferecer nada para Deus, né? Ele vai me dar, basta pedir, né? E pedir com fé, né? Então aí nós entramos no tópico 2. Não faça barganha com Deus. Não seja precipitado de lábios, né? O Kohelet aqui vai falar, não seja precipitado de lábios, não queira fazer barganha com Deus. E aí, irmão Henrique, como que fica então essa situação da barganha com Deus? Uma das características do voto, tal como o irmão Elias colocou, é o seguinte. Primeiro, ninguém era obrigado a fazer voto. Os votos eles eram voluntários. E porque os votos eles tinham o aspecto de trazer comunhão, tanto que o cenário onde os votos mais aconteciam era nas festas solenes. Era o lugar onde você oferecia uma oferta específica, alimento específico, libação específica.
E isso você pode checar lá em Levítico 22, 18 a 25 e Números 15, 2 ao 16. Porque você não era obrigado, não era obrigatório fazer o voto. Uma das coisas que são interessantes na questão do voto, em questão da barganha, é o seguinte. Primeiro, o voto no Antigo Testamento ele tinha propósito. E geralmente dentro de um contexto no qual a pessoa precisava de socorro, precisava de auxílio, precisava de ajuda. Eu não vejo uma pessoa fazendo voto, por exemplo, para poder parar de mentir, irmão Elias. Ou fazendo voto, por exemplo, para poder parar de falar mal da vida dos outros. Ou então fazendo um voto para que ele seja liberto de um pecado imoral. Percebam então que a maior parte dos votos que são construídos dentro de uma teologia de prosperidade na qual você exige que Deus faça alguma coisa se você cumprir um condicional. Esse é o estilo da barganha, quando em todo momento o propósito do voto é que ele é sagrado, ele visava comunhão e ele visava desenvolvimento de fé. Se você está pretendendo fazer um voto que você não preenche esses itens de comunhão, de aliança com Deus, de mudança da sua vida, de estruturação da sua fé, o seu propósito está errado. De repente você está barganhando, negociando com Ele. E uma vez, meus amigos e meus irmãos, com o negócio com Deus, Deus só cumpre o que Ele quer cumprir. Exatamente, irmão Henrique. Portanto, Deus não está obrigado a assumir nenhum compromisso com a gente. Verdade. Essa é a primeira questão. Certa vez eu vi um pregador famoso na televisão, bem famoso, né? Dos mais conhecidos aí. E ele ensinando o povo a votar a Deus. E achei legal, a pregação era interessante, era bonita e tal, né? Não costumo assisti-lo, né? Mas nesse dia eu parei, por acaso coloquei lá, era a única coisa, vamos dizer assim, decente que tinha na televisão. Era a palavra de Deus que estava lá. Falei, vai, deixa na palavra de Deus, a melhor coisa que tem. E parei um pouquinho, me deti ali enquanto eu estava jantando, né? E ouvindo. Mas lá pelas tantas horas, lá ele vai e fala bem assim, né? Que quando você faz um voto com Deus e você cumpre sua parte, que Deus está ligado contigo de uma forma moral a cumprir com a promessa. Se você... Olha quem fez o voto, você. Não foi Deus, né? Mas ele falou que Deus está obrigatório, essa palavra que ele usou, obrigatória. Obrigatoriamente, e Deus está, né, ligado a esse voto e ele é obrigado a cumprir, porque aí ele colocou lá as características de Deus, que Deus não mente, que Deus não falha, e aí foi colocando, portanto, moralmente Deus está obrigado a cumprir. Aí eu falei, primeira coisa, será que ele sabe o que é moralmente? Eu creio que ele sabe, pra mim foi só um deslize ali, porque ele é um grande teólogo, né? Mas vê que infelicidade, ele falou que Deus está obrigado, moralmente obrigado a cumprir com aquele voto. Aí a primeira coisa que eu pensei, mas não sou eu que estou fazendo o voto. Portanto, não era eu que deveria moralmente estar obrigado a cumprir com a minha parte? Não. A partir de agora é Deus que está moralmente obrigado. Vê que inverte o papel, né? E isso é complicado. Portanto, irmão, uma das coisas que a gente precisa ter certeza aqui é o seguinte: Deus não tem obrigação nenhuma. Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir com o voto que nós fazemos. Nenhuma mesmo. E aí nós entramos no tópico 4, né? Que eu gosto muito. Mais uma vez, Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. E aí a gente vê que Deus tem, na palavra de Deus, a gente vê uma infinidade de bênçãos, né, que nós temos para nós. Né, que nós temos, nós só precisamos nos apropriar dela. E em nenhuma delas a gente precisa oferecer nada. Nós não precisamos oferecer nada. Você vai encontrar lá em Jeremias sobre prosperidade, proteção nos Salmos, vida plena em João, provisão em Mateus, sabedoria, Tiago, até um novo coração a gente encontra em Ezequiel. Né? Para aquele crente ruim, turrão, que está lotado as igrejas, tem muito crente de coração ruim, irmãos. Muito. Então, até dar um novo coração, a promessa de Deus renovar nosso coração, tirar esse coração ruim e dar um coração bom. Né? Então, a Bíblia é cheia de promessas para nós. E Jesus fala, peça. Sabe por que você não está ganhando? Você não sabe pedir. Aleluia. Você não sabe pedir. E ele fala, Jesus garante que vai ganhar. Peça.
E aí a gente vai para a questão do voto de tolo. Por que a gente fala isso? Questão do voto de tolo. E aqui nós usamos como personagem, o caso aqui como lição prática, a questão do Jefté. Aí tem no meio teológico se divide, né? Jefté cumpriu com sua parte ou não? Aí o meio teológico se divide. Tem uns que falam, sim, Jefté tinha que cumprir. Jefté cumpriu com sua parte. Outros falam, não, Jefté não faria isso porque Deus não permitiria, isso não é bíblico, a promessa de Jefté é antibíblica e que não sei o que e tal. Então se divide. Essa que é a verdade, né? Se divide. Como a Bíblia não fala, então deveríamos nos calar. Mas o fato é que a teologia se divide. E aí, eu vou falar uma coisa, irmãos. Olhando para o voto de Jefté e para a pessoa de Jefté, Jefté seria bem tolo para cumprir com esse voto, sim. Seria. Ele seria bem tolo. Não me assustaria se lá na frente a gente via e Jefté cumpriu com seu voto. Assustaria? Não me assustaria. Conhecendo o personagem de Jefté. Foi um voto infeliz. E olha que o voto de tolo, ele coloca não só a pessoa em descrédito com Deus, como chega num ponto, por exemplo, de Jefté, de colocar a vida de um terceiro. Era uma vida de um terceiro. Independentemente se fosse sua filha que saísse dali, não era ele que ia pagar, né? Ele colocou a carga do seu voto sobre outra pessoa. Olha que voto mais estranho, mais esquisito, né? Outra pessoa vai pagar, porque se eu vou sacrificar o que aparecer na minha frente, podia ser um bicho também, né? Saísse um cordeiro. O que o cordeiro tem a ver com o seu voto com Deus? Mas ele vai morrer por seu voto que você fez com Deus, né? Então, a gente vê aí a questão da tolice por trás do voto. Na hora de fazer um voto a Deus, seja sábio. Salomão falou, olha, não barganha com Deus. E ele fala, Deus está nos céus. Que é interessante que ele começa falando, olha, Deus está nos céus. Antes de falar, né, fala e pouco, ele fala, Deus está nos céus. Dizendo o quê? Você não está. Você está na terra. Né? Portanto, se Deus está no céu, você está na terra e Deus está no céu, ele tem todo o poder. É só pedir. E aí onde ele vem, coloca bem claro, é melhor você não fazer voto. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E aí ele poderia falar assim, mas quem não faz voto não vai também receber, né? E ele fala, não, é melhor não fazer voto do que fazer voto de tolos. Né? Então vê essa questão aí. E aí nós entramos, né, para a nossa nosso quinto tópico aqui, para nós entendermos os conselhos do sábio, do Kohelet, referente a essa questão aí, irmão Henrique. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações, irmão Henrique. Amém. Já para criar a ponte aqui, né, dos tópicos 3, 4 por 5, um ponto importante do voto do Jefté, a linha teológica que acredita que ele não sacrificou, a linha teológica, ela parte mais para a linha do conceito da dedicação do voto. Então, se parte para a linha de que a filha dele foi dedicada ao Senhor, ou seja, ela ficou com virgindade perpétua, servindo no tabernáculo. Mas uma coisa que é interessante, e que é o contexto de Eclesiastes no capítulo de número 5, eu gosto bastante dessa ideia, inclusive eu me recordo quando pequeno, lá no João Ramalho, na época do pastor Pedro Xavier, Deus te abençoe, irmão Pedro, lá tinha escrito na entrada da igreja, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E você percebe que ele vai colocar o versículo número 1, guarda o teu pé, ele fala assim, cuidado aonde você está entrando. Tenha discernimento de onde você está indo. E ainda mais, cuidado com aquilo que você vai falar. Aí entra muito naquilo que o Elias falou. Se você não tem ponderação, se você não consegue fazer análise crítica, se você não consegue assumir riscos, se você não consegue assumir o ônus do não cumprimento de um voto, se você não consegue assumir a condição de votante, não vote. Entre no Novo Testamento, como o irmão Elias falou, peça a Deus. Faça oração, se humilhe na presença de Deus. O irmão Elias colocou Isaías 43, 25, Miqueias 7, 18. Se humilha na presença desse Deus misericordioso. Mas não faça acordos nos quais você não consegue realmente estabelecer aliança.
Porque uma coisa que é seríssima no voto, e você vai ver em Deuteronômio 23, 21, Números 30 e versículo de número 2, é que é o seguinte, é pecado gravíssimo você não cumprir com a sua palavra, você estabelecer uma aliança e já quebrar essa aliança com Deus. Tanto que se você observa lá em Levítico 27, se alguém quisesse trocar a oferta de um voto, ele tinha uma penalidade, ele tinha uma multa grave para ele poder cumprir. E se ele quisesse barganhar, os dois animais eram considerados sagrados. O primeiro que ele tinha negociado e o segundo que ele estava propondo como troca. Falando, não, você perdeu os dois. Então, tamanha a seriedade do voto. Então, quando a gente entra em Eclesiastes, no capítulo de número 5, é bem nesse sentido, ó. Você está entrando na casa de Deus, vigie suas palavras, vigie o seu sentimento. É por isso que eu também gosto muito do versículo de número 3, que ele diz assim, ó. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, de repente a sua angústia pelo seu problema é tão grande, é tão alta, é tão profunda, que até sonhando com o problema você está. De repente, a sua angústia é tão grande que você se apressa muito em falar. Mas aí entra o versículo número 2 que o Elias colocou. Cuidado, o Senhor está nos céus. E porque Ele está nos céus, sua vontade ela é perfeita e agradável. Não a sua vontade, a vontade dEle. Romanos capítulo número 12, versículo número 2. Ele tem pensamentos e propósitos e desígnios mais elevados e melhores para a sua vida, Isaías 55, 9. E a vontade dele é estritamente soberana. Isaías 43, 13. Eu sou Deus de eternidade e eternidade, parafraseando. Se alguém estiver na minha mão, quem é que pode escapar da minha mão? Operando eu, quem impedirá? E Mateus capítulo número 6, versículo de número 10. Seja feita a tua vontade. Sendo assim, na hora que ele vem discorrendo esses primeiros 5 versículos, ele mostra muito isso, ó. Cuidado, é futilidade. Na investigação que o pregador, o mestre está fazendo, ele observa que é futilidade se precipitar na presença de Deus. Confie em Deus antes de você precipitar num propósito que mais revelará um coração que gosta de barganha do que um coração que está comprometido com Deus, com a comunhão, com a presença dele. Amém, irmão Henrique. Bem colocado. Então, para nós finalizarmos aqui, irmãos, apenas um versículo que está lá em Mateus, 2 versículos que está lá em Mateus 12, o versículo 36 e 37, onde Jesus diz o seguinte: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Palavra inútil que tiver falado. Pois, por suas palavras, você será absolvido e por sua palavra você será condenado. Portanto, como diz Salomão, fale pouco. Fale pouco. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Excelente semana para nós.